Glórias a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos. Eu convido a igreja agora a abrir as suas Bíblias em Salmos 40, a partir do versículo 8. Salmos 40, a partir do versículo 8. Amém. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Senhor, não retires de mim tua compaixão. Teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre. Agora o 17. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Amém? Espere em Deus nesta noite, servo fiel. Grandes são as lutas, as afrontas, mas creia que Deus ele está se inclinando para ouvir a tua oração, o teu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Dependa verdadeiramente do Senhor, confia nele e não desanima, amém? Eu convido agora a igreja neste momento, se coloque de joelho, vamos verdadeiramente clamar ao nosso Deus para que Ele venha receber o nosso culto nesta noite, para que Ele tenha liberdade no nosso meio, porque sem o Espírito Santo no nosso meio nada vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, neste momento, Espírito Santo, primeiramente, Papai, queremos te pedir perdão por nossas falhas, erros. Senhor, se fizemos algo, Pai amado, que te entristeceu, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o Deus que sonda os nossos corações, Tu és o Deus que nos protege, que cuida do seu servo. Pai amado, nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor venha agora se inclinar, Pai amado, diante destas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai amado, cuidar, que o Senhor venha falar aos corações, Pai amado, que eles venham tomar, Senhor, estas palavras, esses versículos em seus corações, Espírito Santo, que eles venham ter paciência, que eles não venham desistir, Papai, porque nesta noite o Senhor se inclina para socorrer a cada um deles, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus que luta por nós, Tu és o Deus que está a todo momento cuidando, protegendo o Teu servo, aquele servo fiel, aquele servo que proclama as boas novas, em nome de Jesus, Papai, que nesta noite, Senhor, possamos, Pai amado, estar confiantes, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama. Senhor, neste momento, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber a nossa adoração, porque o Senhor merece. Estamos aqui, Pai amado, para te cultuar. Não estamos aqui, Pai amado, porque queremos receber algo, mas porque estamos aqui, Senhor, porque o Senhor merece a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, porque sem Ti não somos nada, Papai. Então, neste momento, Espírito Santo, venha receber o nosso louvor e a nossa adoração. E se assim o Senhor achar graça, Pai amado, das nossas vidas, que o Senhor venha abrir, Pai amado, as portas do céu, que o Senhor venha derramar as Tuas maravilhas, que possamos contemplar o sobrenatural nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando.
somos dois ou três ou mais, encontro meu coração disposto a queimar por ti. Oh, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, declare: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Agora bem forte. Santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu.
tu, não há outro como Jesus. Mais uma vez, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Mais uma vez, mais forte, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. E assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Mais uma vez, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. A graça e a paz
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria no nosso coração, estamos aqui reunidos mais uma vez para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome santo e poderoso do Senhor. Sei que o Senhor já falou com você nessa noite de várias maneiras e Ele vai continuar falando também através da sua palavra. Sei que você já foi edificado na abertura, sei que já foi edificado nos louvores, mas o Senhor também tem muito mais ainda para nós nessa noite, em nome de Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, o capítulo de número 4 e o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Atos, capítulo 4, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia. Só esses versículos e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós te damos graça pela sua presença gloriosa e poderosa. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos em seu nome. Nós que não somos merecedores, mas a sua graça, Pai, tem nos alcançado. Perdoe o nosso pecado, falhas e erros e tudo que nós temos cometido que não tem te agradado, seja em palavras, seja em atos. Não queremos que nada nessa noite venha nos impedir, Pai, de nos aproximar de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa invadir cada coração, cada lar, cada casa, cada cômodo desta casa, com a sua glória e com a sua doce presença. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o mal, toda seta, todo levante, toda palavra contrária. Que os anjos do Senhor venham estar nos lugares estratégicos essa noite, pois a sua igreja, Pai, está se reunindo diante da sua presença. E assim nós pedimos ao Senhor que seja feito com a sua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é feita aí no céu, Pai. A sua palavra diz, Pai, que bem-aventurado aqueles que te buscam, Senhor. E a sua palavra diz, Pai, que abençoados são aqueles que te buscam. Por isso, nessa noite, abençoe, Senhor, todos aqueles que estão te buscando. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, e agradeço. Amém. Eu louvo a Deus por essa palavra, a palavra na qual o Senhor me deu para meditar durante esse dia. E o nosso tema dessa noite é os homens mais valiosos na cidade. Um texto maravilhoso, a qual o Senhor nos traz, para que a gente possa meditar junto dentro dessa palavra. Nós vemos aqui os sacerdotes e a sua avaliação. Eles estavam nesse exato momento aqui avaliando a vida de Pedro e a vida de João. Eles haviam chamado Pedro e João, segundo as Escrituras, de iletrados, indoutos, ou seja, sem conhecimento, incapaz, sem sabedoria. Eles chamaram eles desse nome. Mas a palavra também diz que esses que eles chamaram de iletrados, que não sabiam ler nem escrever, que não tinham conhecimento, que não tinham capacidade, segundo as Escrituras, eles fizeram muito mais para mudar o mundo do que todos aqueles que estavam em Jerusalém. Olha que lindo, né? Aqueles que foram chamados de iletrados, de indoutos, fizeram muito mais para mudar o mundo do que todos aqueles que estavam em Jerusalém na sua época. 13 homens que mudaram o mundo. Um médico, um intelectual e o restante iletrados. Para mostrar o poder do Senhor a qual nós servimos. É só você analisar o mapa. Você pega um mapa e você examina o mapa e você vai testificar no mundo e vai ver o impacto que a vida desses homens causaram no mundo. É maravilhoso, porque nós vemos homens chamados de ignorantes, de iletrados, sem capacidade, sem sabedoria, mas homens que impactaram vidas de pessoas no mundo. A vida desses homens impactaram o mundo e chegou até nós.
Homens estavam sendo agora, nesse exato momento, estavam passando pela avaliação dos sacerdotes, dos líderes religiosos da época de Jesus. E eles o qualificaram dessa forma: esses homens são iletrados, esses homens são incultos. Mas é maravilhoso ver o poder do Senhor dos Exércitos, usando a vida desses homens iletrados e incultos para impactar o mundo e fazer muito mais do que todos aqueles que estavam em Jerusalém. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Mas a pergunta dessa noite é: por que foram esses homens os homens mais valiosos na cidade? Essa é a nossa pergunta. E eu quero responder para você baseado nas Sagradas Escrituras. No versículo 10, se você ler, você vai testificar que esses homens foram os homens mais valiosos da cidade, porque esses homens, eles não eram iletrados e indoutos acerca do Salvador. Eles conheciam o Salvador. Eles não eram ignorantes em relação ao Salvador. Sabe por quê? Porque esses homens haviam estado com Jesus. Esses homens, segundo a Escritura, eles não foram iletrados e indoutos a respeito da salvação. E a palavra do Senhor nos mostra que o mundo precisa de pessoas que têm estado com Jesus. O mundo precisa dessas pessoas. O mundo precisa de pessoas que têm estado com o Salvador, como esses homens aqui. O que nós testificamos hoje em nossos dias é que muitos conhecem o espaço, mas não conhecem nada sobre a graça. Muitos conhecem sobre a política, mas são poucos que conhecem o plano de Deus. Muitos conhecem sobre a psicologia, mas poucos conseguem resolver aqueles problemas. O que nós identificamos dentro da palavra, que para os sacerdotes isso era um mistério, a formação educacional desses pescadores. Para eles isso era um mistério. De repente, homens incultos, homens iletrados, estão agora como oradores públicos e teólogos. Para eles isso era um mistério. Agora eu quero chamar a sua atenção. Pare para pensar um minuto. O que Deus pode fazer com uma pessoa que se submete a Ele completamente? Porque o que você está vendo aqui hoje nessa noite eram homens chamados de incapazes, homens chamados de desqualificados, homens que o Senhor transformou em oradores públicos, homens que o Senhor transformou em teólogos. E isso para os sacerdotes era um mistério grandioso. Então nós entendemos que esses homens, eles não eram homens iletrados, não eram homens indoutos, porque esses homens conheciam a respeito do Salvador. Esses homens também, segundo as Escrituras, eles não foram iletrados e não foram indoutos a respeito das Escrituras, porque a palavra do Senhor vai mostrar aqui uma explosão de conhecimento. Quando eles começam a falar a respeito de Jesus Cristo, eles conheciam as Escrituras. Infelizmente, o que nós temos testificado a cada dia, que o nosso crescente conhecimento, irmão, ele traz para a gente muitos dilemas. Mas o que nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que esses homens que foram chamados de indoutos, esses homens que foram chamados de homens iletrados, eles não conheciam outros livros, eles conheciam o livro. Esses homens, segundo as Escrituras, ele conhecia, na verdade, o Velho Testamento. Abraham Lincoln, ele vai dizer uma frase interessante. Ele vai dizer: é melhor ter o conhecimento da Bíblia do que conhecer outros livros. Sabe por quê? Porque o conhecimento que ele tinha da Bíblia o equipou para servir.
Quando nós passamos a ter o conhecimento das Escrituras, nós somos equipados pelo Senhor para serviço. E esses homens iletrados, indoutos, segundo os sacerdotes, eles não eram iletrados, indoutos em relação às Escrituras. E através disso eles eram capacitados para servir. Hoje existem as maiores universidades na América do Norte, foram fundadas para ensinar a Bíblia, vendo o poder que há nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que os homens naturais se consideram loucamente sábios, intelectualmente sábios. Mas se você abrir no Salmo de número 2, versículo 4, vai dizer que o Altíssimo, o Senhor, ri deles, ri da sua sabedoria humana, intelectual. Mas quando nós olhamos aqui, irmão, sabe o que nós aprendemos? Que esses homens não eram indoutos, que esses homens não eram incultos e letrados a respeito das Escrituras. E isso aqui deu a eles o conhecimento e a sabedoria do que estava acontecendo. Porque o fato deles conhecerem as Escrituras, eles sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Porque a Bíblia nos traz o conhecimento do que está acontecendo. E esses homens não eram indoutos, não eram iletrados em relação às Escrituras. Então eles detinham o conhecimento. Isso, o conhecimento das Escrituras, fez com que eles tivessem o conhecimento daquilo que estava acontecendo. Olha como é importante você ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas esses homens também, eles não eram iletrados, indoutos acerca da salvação. Então nós vemos que eles não eram iletrados e indoutos a respeito do Salvador Jesus, eles o conheciam. Eles não eram iletrados e indoutos a respeito das Escrituras, porque eles a conheciam. E eles não eram iletrados e indoutos a respeito da salvação, uma palavra poderosa. Salvação aqui, irmão, é uma palavra muito importante. Para Noé, a arca significou a salvação. Onde a palavra nos mostra, enquanto muitos pereceram, Noé foi salvo. Para ele, salvação significou a arca. Quando nós olhamos para a vida do povo de Israel diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho significou salvação para o povo de Israel. O Senhor disse: ficai quieto, ficai parado e vede o grande livramento do Senhor. A abertura do Mar Vermelho para Israel significou a salvação, em Êxodo capítulo 14, versículo 13. O que nós aprendemos com essa palavra hoje, nessa noite, que as pessoas são capturadas pelos problemas, e muitos ficam perplexos, ficam horrorizados com os problemas, mas estes homens que foram chamados de letrados, esses homens que foram chamados sem capacidade, eram homens que podiam dizer às pessoas como elas poderiam se livrar dos seus pecados. Esses homens podiam dizer àquelas pessoas como que elas deveriam fazer para se livrar dos seus pecados. E mais do que isso, irmão, que é o mais lindo nessa noite, esses homens que foram chamados de iletrados, de indoutos, eram homens que podiam dizer às pessoas como obter o céu. Está vendo? Não é à toa que aqueles ministros, que aqueles sacerdotes ficaram impressionados. Então eles chegaram à seguinte conclusão: eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Porque somente alguém que anda com Jesus, que tem o conhecimento a respeito do Salvador, que tem o conhecimento a respeito das Escrituras, que tem o conhecimento a respeito da salvação, é aqueles que andam com Jesus. Essa palavra nos mostra que esses homens, por esses motivos, esses homens eram os homens mais valiosos da cidade.
Mas os homens mais valiosos da cidade foram chamados de iletrados, foram chamados de indoutos, ou seja, sem conhecimento, sem capacidade. Homens que passaram a andar com Jesus e foram transformados. Homens que impressionavam. Homens que talvez não tinham conhecimento da teologia, não tinham conhecimento da escola rabínica, porque não passaram por essas escolas, mas eram homens que sabiam sobre o seu Salvador, porque andavam com Jesus lado a lado com Ele. Eram homens que conheciam o Mestre, eram homens que viviam com o Mestre, eram homens que conheciam as Sagradas Escrituras, eram homens que conheciam a respeito da salvação, porque eles vão dizer, e não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único nome, porque importa que nós temos a salvação. Então eram homens que conheciam a respeito da salvação. Por isso esses homens eram os homens mais valiosos da cidade. Homens que quando você pega o mapa e você vai verificar, você vai ver o impacto que eles causaram no mundo. Esses homens, eles fizeram muito mais pelo mundo do que todos aqueles que estavam em Jerusalém. Por isso esses homens são os homens mais valiosos da cidade. Mas eu tenho um recado para você hoje nessa noite. Você pode ser a pessoa mais valiosa na sua área. Você pode ser. Porque é isso que o Senhor está dizendo para nós. Porque a necessidade é grande e você precisa entregar-se a Cristo. Sabe para quê? Para que você possa servi-lo. A necessidade é muito grande. Olha o que está acontecendo à nossa volta. A necessidade é muito grande e você precisa se entregar a Cristo para que você possa, em nome de Jesus, estar a serviço dele. Nós só podemos estar a serviço de Jesus quando nós nos entregamos completamente a Ele, como esses homens se entregaram. Eu quero dizer para você, separe tempo para estar com Jesus, como esses homens separavam. Sature a sua mente, encha a sua mente, encha o seu coração com a palavra, com as escrituras, como esses homens enchiam. Leve a mensagem da salvação a outros homens, como esses homens levavam. Então, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Você será a pessoa mais valiosa da sua área, em nome de Jesus. Deus irá te usar. Ele vai usar você para mudar o seu mundo. Então o Senhor nessa noite, Ele convida você para ser a pessoa mais especial da sua área. O Senhor está chamando você para mudar o seu mundo. Olha para esses homens, estavam sendo avaliados pelos sacerdotes. Esses homens não sabem nem ler nem escrever. Esses homens não têm capacidade. Mas espera aí, como é que eles falam desse jeito? Só tem um motivo. Eles andaram com Jesus. É maravilhoso. Porque esses homens mudaram, impactaram o mundo. Por isso esses homens são os homens mais valiosos da cidade. Mas nessa noite, o Senhor não está somente restringindo isso a eles, mas o Senhor está abrindo esse leque para nós nessa noite. Você pode ser a pessoa mais valiosa na sua área. Pensa nisso. Vamos adorar o Senhor e a gente volta para concluir em nome de Jesus. Mas pensa com carinho. Entregue-se completamente a Cristo, para que você possa, em nome de Jesus, fazer o serviço dele. Deus abençoe e fica na paz. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares,
mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, teu grande Salvador. Aleluia. O nosso grande Salvador. No versículo de número 13, diz assim: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu louvo a Deus porque aqui diz que esses ministros, esses religiosos da época de Jesus aqui, esses sacerdotes, eles ficaram perplexos, ficaram impressionados, porque eles sabiam que Pedro e João não tinham instrução, mas eles notaram que a convivência que eles tiveram com Jesus trouxe para eles um crescimento intelectual. Passaram a ser homens intelectuais pelo fato de andar com Jesus. E as autoridades ficaram aqui de boca aberta, porque viram que a convivência, grava isso, meu irmão, e compartilha isso com quem você puder. A convivência com Jesus nos traz um crescimento intelectual. Quer ser intelectual, quer ser inteligente, quer ser sábio, anda com Jesus, caminha com Jesus, porque aqui nós vemos claramente que esses homens, que eram homens intelectuais, cultos, ficaram impressionados, porque sabiam que Pedro e João não tinham instrução, mas eles viram na vida deles o progresso espiritual pela convivência com Jesus. E eu quero profetizar na sua vida o seu crescimento intelectual pela sua convivência com Jesus Cristo. Você vai crescer muito, muito e muito intelectualmente, pelo fato de você conviver com Jesus Cristo, de você andar com Jesus Cristo, porque foi isso que aconteceu na vida de Pedro e João. Talvez você fique preocupado,
Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta sabedoria. Eles também não tinham. Mas o fato deles conviverem com Jesus, houve um progresso intelectual na vida deles. Porque eles caminhavam com Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, sabe por quê, irmão? Sabe por que isso aqui é maravilhoso? O que nós notamos aqui claramente? Notamos uma vida transformada. Uma vida transformada convence as pessoas a respeito do poder de Jesus Cristo. A vida transformada de Pedro e João estava convencendo naquele momento aqueles sacerdotes, porque a vida deles havia sido transformada. E uma vida transformada convence as pessoas do poder de Jesus Cristo. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso, irmão. Um dos nossos maiores testemunhos é a diferença que os outros notam em nossa vida quando nós passamos a crer em Jesus Cristo. Esse é um dos maiores testemunhos que nós temos. É quando as pessoas passam a ver em nós a mudança que aconteceu em nossa vida depois que nós passamos a crer em Jesus Cristo. Esse é um dos maiores testemunhos da nossa vida. Mas eu quero finalizar com o versículo 12. O versículo 12 diz: e não há em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Muitas pessoas reagem de uma forma negativa ao fato de não existir um outro nome além de Jesus para que a gente possa ser salvo. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso aqui, mas não foi algo que nós da igreja inventamos ou decidimos. Mas aqui você vai ver que isso daqui é um ensinamento do próprio Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não foi nós da igreja que decidimos isso, mas foi o Deus Pai que decidiu que a salvação é somente através de Jesus Cristo. E é interessante olhar para essa palavra, porque você vai ver que foi o Deus Pai que designou Jesus para ser o Salvador do mundo. O Pai escolheu Jesus para ser o Salvador do mundo. Então o que isso significa? Ninguém mais pode ser igual a Ele, porque foi o Pai que o escolheu para ser o Salvador do mundo. E todos nós cristãos, nós temos que ter a mente aberta para vários assuntos, mas quando nós falamos desse mistério a respeito da salvação do pecado, não existe uma outra forma. Não existe questionamento para isso em nossas vidas, porque nós vamos entender que nenhum outro mestre religioso, irmão, poderia morrer por nossos pecados. Nenhum outro mestre religioso, nenhum outro veio à terra como filho de Deus. Nenhum outro mestre religioso, ele ressuscitou dos mortos. É por isso que o nosso foco deve estar em Jesus Cristo, o nosso único mediador enviado pelo Pai, a fim de que o homem pudesse novamente ter um relacionamento eterno com Deus. Não existe, irmão, segundo esta palavra, não existe qualquer outro nome ou qualquer outro caminho. O nome é Jesus Cristo e o caminho é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, tenha um ótimo final de semana. Que o Senhor continue ministrando a sua vida. Lembre-se, você pode ser a pessoa mais importante da sua cidade, do seu convívio, do seu lar. Lembre que esses homens eram homens mais importantes da cidade, porque conheciam o Salvador, porque conheciam as Escrituras, porque conheciam a respeito da salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra. Que essa palavra continue falando poderosamente, fortemente a cada coração.
Assim, Pai, nessa noite nós entregamos a cada ouvinte ao Senhor. Um é o que prega, o outro é o que rega, mas só o Senhor é que pode dar o crescimento. Assim, em nome de Jesus, eu encaminho cada uma dessas almas a Ti, para que o Senhor possa completar essa obra em nome de Jesus nessa noite. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a íntima comunhão do Espírito Santo venha estar com vocês todos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e não se esqueça, para cima deles, em nome de Jesus, e continua nos ajudando a alcançar as 400 almas aí, para o nosso canal da igreja, para a gente poder ampliar o trabalho, em nome de Jesus. Fala lá para os seus amigos nesse final de semana, convide lá os seus parentes, fala assim, vamos ajudar o pastor, vamos ajudar a igreja, vamos se inscrever no canal deles lá, para a gente poder alcançar as pessoas e ampliar esse trabalho nesse momento de crise, onde as pessoas precisam do trabalho da igreja. Em nome de Jesus, nos ajude nisso. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e um grande abraço para você em nome de Jesus.